Olá, companheiros de caminhada, sejam muito bem-vindos ao curso Da Criação à Cruz, onde durante 12 episódios fazemos uma caminhada através da história, uma história onde ficaremos maravilhados, conhecendo cada vez mais as bênçãos, as misericórdias e todo esse plano redentor que Deus tem para nós, até chegarmos à cruz. Nesse primeiro episódio, o tema é Conhecendo a Deus pelo Nome. Bora lá? O nosso curso será um panorama focado aí desde a criação, todas o que as escrituras, o que a Bíblia fala sobre a criação feita por nosso divino Deus, de toda a humanidade, o seu propósito com essa criação, o que nós fizemos com ela, né, nossa escolha por pecarmos e estarmos distante de Deus, mas a criação do seu maravilhoso plano de redenção, que se tem o ápice ali na crucificação do seu Filho Jesus Cristo, e vamos até esse momento mostrando ali vários prenúncios dessa crucificação e entendendo melhor, cada vez mais profundamente, o significado do porquê Cristo morre por você e por mim, morre por nós. Gostaria de começar com esse trecho, né? 2 versículos importantíssimos do sábio profeta Jeremias, que revela nas Escrituras a palavra de Deus, dizendo o seguinte: assim diz o Senhor, não se gloria o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que eu me agrado, declara o Senhor. Vamos conhecer um pouco mais? Vamos entender, compreender a profundidade da riqueza da palavra de Deus? Vamos juntos? Bom, nessa primeira aula, eu gostaria de trazer para vocês um pouco do conhecimento de quem é Deus. Como podemos saber quem é Deus? Que referências encontramos sobre quem é Deus nas Escrituras? A referência inicial, ser um Deus criador, ser um Deus soberano, nós todos já sabemos muitas referências. Mas aqui eu gostaria de entrar mais um detalhe e trazer a conhecimento de todos cada vez mais sobre essa grandeza do conhecimento de Deus. Basicamente, nós temos algumas maneiras de ter esse conhecimento. Deus não se revela só através das Escrituras, né? Ele se revela muito, muito em nós mesmos, né? Nós temos, cada um de nós, uma experiência pessoal com Deus que é super importante, que a gente não pode esquecer. Deus vai se revelar de forma individual a cada um de nós. Então, existe a forma de revelação que podemos chamar de pessoal. É a que cada um de nós vê, que cada um de nós experimenta. Temos também a forma de testemunho, ou seja, o que ouvimos. Com ela, eu trago aqui 2 exemplos bem bacanas. Um deles é um filme que eu acho interessante, e eu vou até trazer um trecho das Escrituras, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, onde é falado nesse filme. E esse filme é um filme bacana, quem não assistiu, eu recomendo assistir, Deus Não Está Morto. É a história de um rapaz que é desafiado numa faculdade, numa aula de filosofia, a que todos assinassem a premissa de que Deus está morto. Assim, o professor entenderia que a aula seria mais fácil de ser evoluída, uma vez que não existiria nenhuma relação religiosa nesse contexto da aula. E o rapaz entende e fala assim, não, Deus, para mim, não está morto. E o professor desafia ele em 4 pequenas mini palestras a explanar com todos os outros alunos o porquê Deus não está morto. Ele usa como base ali, referência principal, esse texto de Mateus bem bacana, que diz o seguinte, eu vou ler para nós. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Foco ali no texto do versículo 32, que diz que aquele que me confessar a Cristo, eu confessarei diante de Deus. Então, o testemunho nosso é uma forma muito clara que nós podemos passar a todos os outros que nos cercam, a todos os nossos amigos, conhecidos, parentes. Nossa revelação, nosso testemunho sobre Deus diz muito quem Deus é, não só para nós, como para os outros também. E outra dica importante de leitura que eu dou aqui para vocês, darei várias dicas durante o nosso curso, é esse livro, Fator Melquisedeque. O Fator Melquisedeque é um livro escrito por um pesquisador chamado Don Richardson, e ele
muito sabiamente, pesquisou vários lugares, vários contextos culturais e começa a notar que muitas vezes, antes mesmo da cultura tradicional religiosa ir para alguns locais, já existia a revelação de Deus naquele lugar. Deus já estava se mostrando para aquelas culturas de uma forma única e pessoal para aquele povo. E ali temos várias histórias, é interessantíssimo, eu super recomendo para vocês. Ele usa Melquisedeque, que foi um trecho, né, muito conhecido da Bíblia, onde Abraão, pouco depois de ser nomeado ali como um dos primeiros profetas de Deus, que levaria a palavra de Deus a todos os povos, ele acaba se cruzando com um outro sábio, chamado Melquisedeque, que pouco é falado e mostra que não era só Abraão que tinha essa função, mas também tinha Melquisedeque. E também vemos mais para frente que Cristo vem da ordem de Melquisedeque. Então tem muita coisa interessante para nesse livro que vale a pena você conhecer. Ali tem muitos testemunhos do que podemos entender e ouvir sobre quem é Deus. Temos aqui também um ponto importante que é o povo. O povo fala, o povo clama, o povo reconhece que existe uma relação íntima com Deus. Todos nós nascemos com algum DNA, com alguma coisa dentro de nós que por algum momento pensamos, existe algo maior do que nós? Existe de fato um Deus? Daí que vem o surgimento de grandes perguntas que a humanidade se faz. De onde vim, para onde vou? Por que vim? Aqui nas Escrituras temos muitas respostas para isso, nós vamos passar por várias durante o nosso curso, mas o nosso íntimo parece que declara que existe algo maior, existe um Deus. E eu vou ler agora para vocês esse trecho de Romanos, carta do sábio apóstolo Paulo aos Romanos, uma das cartas mais impressionantes de toda a Bíblia. No capítulo 1, versículo 20, ele diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidas por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, ele se revela muito. Então, na posição aqui de Paulo, ele fala que Deus está se revelando o tempo inteiro. Então, não é questão de falar, eu não conheço a Deus por ele não se revelar. Mas sempre uma decisão pessoal sua, que ele fala de indesculpáveis, posicionamento do Paulo bem interessante. Vale um estudo sobre isso também, mas dizer que Deus de nenhuma maneira se revelou, esse é o grande questionamento que está apontado aqui nesse texto. E temos também, podemos... não sei se é formal, é a melhor palavra, mas é o que está registrado dentro das Escrituras, que nós vamos entrar um pouco mais a fundo agora. Uma das formas mais importantes que podemos conhecer uma pessoa, principalmente nos períodos mais antigos, era através do nome dessa pessoa. Era muito comum existir o José, o marceneiro, a Joana, a parteira, o Mário, o ferreiro, ou por aí vai. O nome dizia muito sobre quem era a pessoa. Nosso próprio Senhor Jesus Cristo é Jesus Cristo, depois que ele é identificado como Messias, que ele recebe esse nome de Cristo, que é Cristo significa Messias, Salvador. Então ele só recebe o nome Cristo depois que conhecem um pouco mais ele. E aí Deus, em todas as Escrituras, se revelam com vários nomes que quem recebeu a revelação, os profetas que escreviam a palavra de Deus, iam identificando e nos ajudam a ver a amplitude de quem é Deus através desses nomes. Um dos nomes mais importantes, eu destaco aqui, é o Elohim. Elohim é um dos primeiros que aparece, aliás, é o primeiro que aparece em Gênesis 1:1. Mostrando que desde o início Deus estava presente, o Espírito de Deus já estava presente lá. E aqui é utilizado esse nome, que ele demonstra uma característica bem interessante. No contexto hebraico, o final in significa plural. Então, por isso que nós entendemos com clareza que desde aquele momento Deus já era três, já era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Desde o início a Trindade já se fazia presente. Esse nome é usado bastante durante toda a Bíblia, mais de 2.200 vezes. Outro nome fortíssimo, um nome muito, muito utilizado, até mais do que o Elohim, mais de 5.200 vezes pela Bíblia, é o nome Yahvé. O nome Yahvé é um nome forte, um nome que demonstra a autoexistência e a eternidade, porque a compreensão do tetragrama, das 4 letras em hebraico, não existe uma tradução clara. Muito interessante a tradução do francês, que sempre chamou ele de eterno, caracterizando a diferença do eterno do infinito que somos nós. Nós somos criados a partir de algo, mas não teremos fim.
diferente de Deus, que não existe uma criação, ele sempre existiu, não existe um início para ele. Ele é tão forte esse nome, que eu lembro o episódio de Moisés, quando fala com a sarça ardente ali, na fase de discussão, vou ou não vou, não sou capaz, não conseguirei ir, e a sarça ardente fala assim, vai sim, quem me manda? Eu sou, está te enviando. Ou seja, o autoexistente, o todo-poderoso, onde nada há além, nada acima do Yahvé, do nosso Deus. Outro nome utilizado é o Adonai, que significa mestre, significa soberano, significa condutor, senhor de todas as coisas. Esse nome é importante também porque mostra uma característica muito forte. E por fim, o Jeová, que eu coloquei na tela, como curiosidade para vocês, ele foi criado, na verdade, na contração da mistura de Yahvé e Adonai, e ele foi utilizado porque se entendia o risco, né, naquele momento, de falar o nome de Deus em vão através dos mandamentos, das leis mosaicas, então criou-se o nome de Jeová. Até hoje, muitas comunidades judaicas, por exemplo, não usam o nome Yahvé por entender a importância e a grandeza desse nome. Podemos ver outros diversos nomes aqui de Deus, eu vou deixar essa listado para vocês estudarem mais tarde, pesquisarem mais tarde, mas é o Deus da aliança, é o Deus todo-poderoso, Santo de Israel, Deus que provê, né? A gente ouve muito Yahvé Jireh falado entre nós, Yahvé Shalom, que é Deus, Javé é paz e justiça, e por aí vai. Deus também é conhecido, pode ser entendido através das suas revelações, através da revelação na criação. O Salmo 19, falamos já sobre Romanos 1:20, eu vou ler aqui nessa tela o Salmo 19:1, que mostra muito essa questão da criação revelada por Deus, que revela quem é Deus, nos versículos 1 e 2. Os céus declaram sua glória, a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Bonito. Essa grandeza da palavra de Deus. Eu uso a versão NVI, só para vocês entenderem, às vezes você está com uma outra versão aí, não tem problema, use a versão que você tenha mais afinidade, mas só para vocês entenderem da diferença dos detalhes do texto, eu uso a versão NVI. A revelação está também no ser humano, na história da cultura, quando os poetas diziam sobre a grandeza de Deus. No próprio Senhor Jesus Cristo está a revelação de Deus. E também nas Escrituras que são reveladas, são escritas através da própria palavra de Deus dada aos escritores que revelaram para nós. Existem também várias características que descreve, que nos ajudam a conhecer, a entender melhor quem é esse nosso Deus. Deus, por várias vezes, é comparado com metáforas ou a símbolos que nos ajudam cada vez mais a entendê-lo, quem ele é. Aqui uma lista, logicamente que não completa, não exaustiva, mas uma lista que nos ajuda cada vez mais a reconhecê-lo como uma águia que paira, como uma galinha que protege os seus filhinhos, como um cordeiro que se entrega em sacrifício, como um sol que traz a luz. E eu vou destacar aqui o texto do maravilhoso texto escrito pelo apóstolo João em Apocalipse, logo quase no finalzinho, no último capítulo, no versículo 16, ele compara: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã que nasce todos os dias, trazendo esperança, trazendo renovo, assim como diz as Escrituras, assim como o livro de Apocalipse muito nos revela. Também temos características como Deus é chamado de juiz e rei, homem de guerra, arquiteto e edificador, pastor, Senhor meu pastor, nada me faltará, um dos textos mais repetidos da Bíblia, noivo, marido. E eu gosto muito desse texto aqui de Deuteronômios, que eu vou ler para vocês, destaquei para falarmos, onde mostra Deus como pai e criador, no mesmo contexto. E ele diz o seguinte: é assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante? Não é ele o pai de vocês, o seu criador, que os fez e os formou? Aqui é importante, quando eu falei lá no início, Deus forte, Deus criador de todas as coisas, importante reconhecer dessa maneira, porque somente quem é o criador tem o controle sobre tudo, e ao mesmo tempo ele se coloca como nosso pai, que cuida, que provê, que nos individualmente trata, não deixa nada passar ao seu controle.
Outras características, Deus é capaz de fazer várias coisas, né? De saber, lembrar, ver, ouvir. Todos esses textos trazem esses aspectos individuais de Deus. Deus é capaz de amar, tanto é que Deus amou o mundo de tal maneira, como em João 3,16. E eu trouxe aqui ao destaque o texto do profeta Isaías. Esse livro do profeta Isaías é outro que eu sou completamente apaixonado por estudá-lo, recomendo a todos vocês. E aqui no versículo 25, no capítulo 25, versículo 8, ele diz: destruirá a morte para sempre, o soberano Senhor enxugará a lágrima de todo rosto. De todo rosto, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústias entre nós. Uma característica de que mostra o quanto Deus é capaz de nos amar, que promete que não haverá mais nenhuma dor. Importante também entender que Deus, apesar de não ter uma forma física, muitas vezes na nossa cabeça mais infantil, nós desenhamos Deus como um senhor de barbas brancas, uma túnica branca, pouco vemos o rosto de Deus, não conseguimos entender, mas isso é mais uma associação que fazemos para reconhecer a existência de Deus pelo nosso jeito de ser, né, principalmente mais ocidentais, essa maneira que precisamos massificar, precisamos concretizar algo para acreditar que ele existe. Então, por isso, Deus não é que ele se forma em um corpo, não mostra claramente o Deus Pai como algo nesse sentido, mas ele mostrou várias vezes que por ele mostra a sua face, né? Ele ouve nossos clamores, nossas necessidades, suas narinas sentem o cheiro do incenso, pela boca é falado, pelo seu dedo ele escreveu a tábua das alianças. E eu queria destacar aqui o texto de Hebreus, onde o autor de Hebreus, ainda discutido um pouco a sua autoria, né? Não podemos com total firmeza declarar, mas o escritor ou os escritores de Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, revelam que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nada escapa, Deus sabe de todas as coisas, ele cuida, não há um clamor que ele não esteja de antemão já vendo. Não há uma necessidade que ele já não olhe para nós. Vários atributos, como a gente comenta, aqui estão os textos para vocês estudarem com mais calma depois, mas Deus é Espírito, é invisível, ele é imutável, ele é eterno, como eu já falei, ele é transcendente, onipresente, onisciente. Deus também é amor, é justo, é bondoso, é misericordioso, é santo, é quem traz a paz, é quem zela, que também de forma até carinhosa nos traz a correção através da sua ira. E mais como uns atributos finais aqui, nós reconhecemos Deus porque ele tem vontades, tem liberdade de ação, liberdade de trânsito, é onipotente, é perfeito, é bendito, é belo, é glorioso, é sábio e é fiel a seus próprios princípios, é fiel ao que sempre falou para nós. E fica aqui para vocês listado algumas outras características importantes que nos ajudam a conhecer cada vez mais esse nosso grandioso Deus. Fica aí para vocês estudarem, verem com calma, são muitas características, muitos atributos, muitas maneiras de conhecermos a Deus que não cabem aqui no nosso curto tempo, então fica aí para vocês estudarem um pouco mais. Então era essa nossa primeira aula, espero que tenham gostado e fique ligado para o nosso próximo conteúdo da nossa segunda aula, a criação e o seu propósito. Fantástico, essa não pode perder. Até lá!